Hoje, vamos fazer mais um exercício para consolidar todo o conteúdo que vimos sobre loops, listas e range. Nós vamos criar um sistema para gerar senhas. E o funcionamento desse sistema é bem simples. Teremos, como sempre, uma mensagem de boas-vindas para o usuário. Depois, vamos fazer 3 perguntas. A primeira é qual a quantidade de letras o usuário deseja que a senha tenha. Digamos que eu queira 2 letras. A segunda, a quantidade de símbolos. Por fim, a quantidade de números. Assim, teremos a nossa senha sendo gerada com sucesso. Como de costume, eu deixei toda a estrutura inicial contendo as instruções que vocês vão precisar. Isso inclui 3 listas que contêm as letras, os símbolos e os números possíveis para gerar a nossa senha. Agora é com você. Pause o vídeo e tente resolver esse desafio. Certo, pessoal? Vamos lá. Como eu sempre digo para vocês, em programação existe sempre mais de um modo de resolver um problema. Então, se o seu código ficar diferente do meu, mas o resultado for similar, não significa que o seu código esteja incorreto. E a primeira coisa que eu vou fazer para começar a resolver o nosso problema é importar o módulo random. Perfeito. A essa altura você já deve ter observado que dentro da nossa lista de letras nós temos as letras em minúsculo e maiúsculo. Temos a nossa listinha com alguns símbolos. E temos também os números de 0 a 9. No passo 2, nós temos que mostrar a saudação para o usuário. Perfeito. Do passo 3 ao passo 5 é onde vamos fazer as nossas perguntas para o usuário de quantas letras, símbolos e números ele deseja que sua senha tenha. Vamos lá. A quantidade de letras eu quero armazenar em uma variável que se chamará qtd letras. Esse número será convertido para um inteiro e vou usar o input para receber a nossa informação. Faremos basicamente a mesma coisa para os símbolos e também para os números. Perfeito! Com isso, nós já conseguimos identificar quantas letras, quantos símbolos e quantos números o usuário deseja que sua senha possua. No passo 6, nós temos que criar uma lista que será responsável por armazenar todos os caracteres que forem gerados randomicamente para a nossa senha. Eu vou chamar essa lista de senha lista. Você pode dar um nome que achar mais adequado. E essa lista começará vazia. No passo 7, nós temos que criar um loop que vai percorrer um intervalo entre 1 e o total de letras definido pelo usuário. A cada vez que esse loop for executado, deverá ser sorteada uma das nossas letras utilizando o módulo random. E ao sortear essa letra, nós vamos armazená-la na lista. Vamos fazer isso. For caractere in range de 1 e aqui vamos usar o valor de qtd letras. Só que lembrem da particularidade que a função range possui. Digamos que um usuário queira que sua senha tenha 3 letras. Se eu utilizar um intervalo de 1 a 3, que é a quantidade de letras informada pelo usuário, eu vou estar excluindo o número 3 e terei, na verdade, um intervalo de 1 a 2. Se você não se recorda desse detalhe, volte um pouquinho e assista às aulas anteriores. Como eu quero, então, que o range vá de 1 a 3, basta somarmos mais 1. E isso funcionará para qualquer valor. Se o usuário informar que deseja 5 letras, teremos o intervalo de 1 a 5 mais 1, que é 6, que nos dará o intervalo de 1 a 5, excluindo o 6. Beleza, então para cada execução no intervalo pretendido, o que temos que fazer é chamar a nossa lista criada e nós vamos adicionar um valor a ela e esse valor será construído utilizando o random. No módulo random, nós temos uma função chamada choice.
E se você não se recorda ou não conhece a função choice, eu recomendo fortemente que você pesquise por ela no Google ou na documentação do Python. Mas resumindo, o que a função choice faz é basicamente escolher um valor aleatório, que no nosso caso será da nossa lista letras. Então, na nossa primeira execução, eu vou usar o random choice e vou buscar a nossa primeira letra. Vamos passar aqui, letras. Perfeito. Com isso, a cada outra execução do nosso loop for, será sorteada uma nova letra. Assim, para a situação em que o usuário digitou que deseja 3 letras em sua senha, esse processo se repetirá as 3 vezes e a cada uma das vezes será sorteada uma das nossas letras de modo aleatório. E o que temos que fazer agora é basicamente repetir esse procedimento para os símbolos e para os números. Vamos lá. Beleza. Até aqui, nós estamos recebendo quantas letras, símbolos e números o usuário deseja que sua senha tenha. Na sequência, nós usamos loops for para percorrer um intervalo, ou seja, para executar um determinado número de vezes, de acordo com as quantidades passadas pelo usuário, e a cada uma dessas vezes é sorteada uma letra. Ela é, então, armazenada na lista senha lista. Perfeito, e se quisermos fazer um teste, podemos simplesmente imprimir o valor de senha lista. Vamos ver. 2, 3, 1. E vejam que temos a nossa lista sendo exibida com os valores selecionados aleatoriamente para a nossa senha. Mas ainda temos um formato de lista sendo mostrado. E não é isso que a gente quer. Vamos seguir. Vou apagar esse print. E agora, o que podemos fazer é utilizar uma outra função do módulo random para embaralhar esses caracteres. Com isso, além de obter os nossos valores de modo aleatório, nós iremos embaralhar as suas posições. E para fazer isso, nós usamos o módulo random, a função shuffle. Aqui agora temos que passar o nosso array. Perfeito. Agora, para que a nossa senha não seja exibida como uma lista, nós podemos concatenar todos esses valores e depois mostrar a nossa string na tela. Vamos fazer isso. Primeiro, vamos criar uma variável que armazenará todos esses valores concatenados. Eu vou nomeá-la de senha. Inicialmente, ela estará vazia. Agora, o que temos que fazer é simplesmente percorrer por cada posição da nossa senha lista e então concatenar os valores uns com os outros. Vamos fazer isso. For character in senha lista, senha mais igual caractere. Por fim, nós temos simplesmente que imprimir a nossa senha. Acredito que com isso o nosso problema foi totalmente resolvido. Vamos executar. Digamos que eu queira 4 letras, ou querer 2 símbolos e apenas um número. E vejam que agora temos aqui a nossa senha sendo gerada de acordo com as informações que passamos. 1, 2, 3, 4 letras, 1, 2 símbolos e um número. Se você ficou em dúvida, principalmente com o uso das funções shuffle e choice, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada na documentação do Python para essas funções e para o módulo random. Aqui, o que ainda podemos fazer para melhorar um pouquinho mais a visualização do nosso código é colocar um /n aqui e um outro bem aqui. Ao executar, nós temos o mesmo resultado, só que agora com espaçamento a mais aqui. Eu espero que você tenha gostado desse desafio. Um abraço e até a próxima!